Muito boa tarde para você que está me ouvindo. Seja bem-vindo ao podcast Unamic. Agora são segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. São meio-dia e 2 da tarde. O horário que eu deveria estar almoçando, mas eu pensei, quer saber? Hoje eu vou quebrar o horário, hoje eu vou destruir a minha rotina e não almoçar no horário certo. Eu vou gravar podcast, é o que eu vou fazer. E a minha rotina tá um pouco quebrada hoje, né, cara? Mas eu tô conseguindo fazer as coisas que tem que fazer. Só falta estudar geografia agora, cara. Eu estudei. Hoje é treino A, né? Então é português e geografia. E já foi. Cara, português é uma coisa maravilhosa, sabe? É gostoso quando você termina de estudar português, porque tu vai entendendo as palavras que tu usa no cotidiano. Tu fica pensando nessas palavras e tu pensa, caramba, cara, que maneiro, então é assim que ela funciona. Tipo, tem todas essas regras por trás da estruturação daquela palavra. A gente vai inventando palavras e pessoas estudiosas, pessoas que entendem do assunto, que estudaram aquilo ali, vão tentando aplicar aquela palavra nas regras da língua portuguesa, né, cara? A nossa língua, ela tem muitas regras mesmo. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, cara. E é gostoso quando você termina uma aula e aí tu vai entendendo. Caramba, então é isso assim, não sei o que, pá. E é o que eu tava sentindo. E aí, cara, como é que você tá? Nossa, por que eu fico dando risada, cara? Eu não sei, eu acho que quando eu começo a gravar podcast, começa a ter um. Eu entro num momento de felicidade, eu não sei. Felicidade é o que? É satisfação plena, com base no dicionário. O dicionário fala que felicidade é satisfação plena. Só que tem muita coisa que não dá pra você se basear no dicionário. Por exemplo, o termo lacrar. Lá vai dizer um significado, sendo que a nossa sociedade deu novos significados ao termo lacrar. Eu queria fazer aqui um agradecimento novamente. Olha só, cara. Mais uma vez eu tô aqui agradecendo ao nosso queridoso Peixe Boi. Obrigadão, cara. Tu me enviou mais um e-mail para eu ler e responder. Só que eu não vou fazer isso nessa gravação, cara. O e-mail que ele me enviou dessa vez é uma coisa muito complexa, envolvendo chat GPT, enfim. Eu não vou dar spoiler aqui, mas só pra dizer, é bem complexo. Então, para eu responder o seu e-mail, eu tenho já minha opinião formada, só que eu quero pesquisar mais sobre o assunto. Porque se eu pesquisar, a minha opinião vai estar mais abrangente, eu acho. Eu vou conseguir reformular a minha opinião. Afinal, a gente tem opiniões para serem reformuladas. Inclusive, como a gente faz para reformular opiniões? Conversando com as pessoas. E pessoas são odiáveis, cara. Pessoas são detestáveis, sério. Eu não sei por que eu faço isso. Eu não sei. Mas eu entrei lá na aba de comentários de um vídeo que eu tava assistindo, acho que era do Paulo Musi, né? Ele falando sobre o efeito da água com limão no estômago. E o Dr. Paulo Musi fala basicamente que a água, o ácido do limão, por ele ser um pouco mais fraco, ele faz uma dissociação com o ácido do estômago, que é muito mais forte, o ácido clorídrico, e isso deixa alcalinizante. Aí tinha pessoas lá nos comentários falando que tá errado isso aí, na verdade não causa esse efeito alcalinizante no pH do estômago. Inclusive não pode causar esse efeito alcalinizante. O ácido clorídrico ele tem que estar por volta ali do pH 2, ele tem que estar ácido, porque é isso que ajuda na produção das enzimas digestivas, e essas enzimas digestivas são necessárias para o seu corpo conseguir extrair os alimentos, os nutrientes dos alimentos. Eu ia falar os alimentos dos nutrientes, porra. Tipo a proteína que você ingere. São as enzimas digestivas que transformam parte dessa proteína em aminoácidos essenciais. E tudo bem, cara. Tipo assim, ele pode estar errando, pode ter errado perfeitamente. É normal, é um ser humano. Mas eu fico com raiva de seres humanos, porque por causa de um erro, teve um cara lá que falou: ai, tem gente que é burro bastante pra ficar acreditando nesses caras.
Caralho, mano, sério, quando eu li esse comentário, eu vi lá o perfil do cara. Aquilo me subiu, não é raiva, aquilo me subiu desgosto, sabe? Me subiu nojo. Nojo não por aquele cara, mas nojo pelo tipo de pessoa que aquele cara tá sendo. O tipo de. Sério, tem muita gente que é assim na internet. O cara fica te observando, mó tempão, fica lá te observando. Tudo que você faz, ele tá ali nas encolhas. Você não tá vendo ele porque ele tá se escondendo. É da natureza desse tipo de pessoa ficar se escondendo. Então ele tá ali. Ele tá se escondendo, observando tudo que você fala. Sabe por quê? Porque você venceu na vida. Você deu certo. Você fez o que a maioria das pessoas não fizeram. E agora tu tá se expondo na internet para compartilhar um pouco do que te levou a fazer as coisas que você fez, com a intenção de motivar outras pessoas ou simplesmente de informar as outras pessoas, de criar uma sociedade, de criar não, de contribuir no desenvolvimento de uma sociedade informatizada. Então você vai lá, tu se expõe na internet, tu se expõe para as pessoas, tu compartilha os seus saberes, os seus pensamentos, e sempre entre essas pessoas vai ter um tipo nojento de ser humano que vai estar lá te observando atentamente. Ele vai estar quieto, só olhando para você. Aí tu pensa, uau, isso é legal porque ele tá aprendendo muita coisa. Não, ele não tá aprendendo. Ele poderia estar aprendendo, mas a emoção dele, o emocional tá travando. Você tá falando, ele tá te ouvindo, tá prestando atenção, mas ele não tá aceitando nada do que você fala, porque ele tem um problema pessoal contra você. Então ele tá lá, e você tá falando. Ele só tá esperando você errar, ele tá esperando você dar o seu primeiro deslize. E quando você finalmente dá o seu deslize, esse cara pega isso e regozija pela internet, falando que você é um charlatão, que você é um mentiroso, que você não sabe nada. Esse cara não sabe nada, esse cara nem é estudado merda nenhuma. Diploma de fachada, tá vendo? Ele errou isso aqui, ó, ele errou. Ele não sabe nada. Mano, esse tipo de gente. Ai, cara, isso me deixa frustrado. Geralmente eu sinto frustração, cara. Eu não sinto raiva, eu não sinto tristeza, eu sinto frustração, cara. Porque eu tenho muita expectativa na humanidade, sabe? Eu sempre penso que a humanidade é incrível e ao mesmo tempo eu penso que a humanidade é uma bosta. Aí depois eu volto a pensar que a humanidade é incrível. Tipo assim, você olha pra esse tipo de pessoa, você olha pra esse tipo de comportamento, pra esse comentário, e tu pensa, cara, a sociedade é uma bosta, cara. Essa merda de ser humano, cara. Olha só isso aqui, cara. Que ódio, dá raiva de ser um ser humano. Eu não sinto o menor orgulho de compartilhar esse título com esse tipo de pessoa. Aí tu fica puto. Em contrapartida, tu vai assistir um anime chamado No Game No Life. Aí tu pensa, caralho, a humanidade é incrível. A humanidade é foda pra caralho. Não só por causa dos protagonistas, não só por causa da forma como eles pensam, do potencial intelectual que eles têm, mas porque por trás deles teve um cara com um potencial criativo pra criar aqueles personagens. E aquele cara é um ser humano. Ou seja, eu tô compartilhando o título de ser humano com um cara que desenvolveu No Game No Life, com um cara que escreveu No Game No Life. Eu tô compartilhando esse título com esse cara. Então a humanidade é do caralho, sabe? Na humanidade tem muitos desses polos assim, cara. Tem uns caras que são incríveis e tem uns caras que são uns merdas, né? E a nossa natureza nos faz dar mais atenção pros merdas. O que eles falam nos impacta. Caralho. O negativo nos causa muito mais impacto do que o positivo, sabe? O positivo, ele é uma construção contínua. Ele é uma construção a longo prazo. Enquanto que o... Vamos botar assim. O bem, ele é a longo prazo. Praticar o bem... Na verdade, você não está praticando bem a uma pessoa. Você está praticando bem a si. Porque cada ato consciente... Não é só você fazer o bem por obrigação. É você fazer o bem porque conscientemente você decidiu e você entende que é para fazer o bem. Ou seja, cada ato consciente que você realiza, cada bem consciente, aquilo contribui de pouco em pouco para a construção de você.
E como você vai envelhecer é determinado pelo quão bem você tá fazendo as pessoas. Se você não fez bem a ninguém, se tu só se importou com você e que se dane as pessoas, se você nem sequer tentou entender e simpatizar com as diferenças, com as diversidades, tu vai envelhecer e virar um velho amargo. Tu vai ficar mal-humorado, né? Geralmente é o que acontece. Agora o mal, ele é a curto prazo. O mal é agora. É tipo sorvete. Tu sente o prazer do sorvete agora, sabe? Agora, o prazer de comer um vegetal, de comer um arroz com alface, esse prazer tu só vai sentir no futuro. Que é só no futuro que vai ter lá um negócio de, pô, mano, eu tô me alimentando bem. Só no futuro que você vai perceber que o seu corpo tá mais leve, você tá mais disposto, você tá de bom humor. Aí tu vai tentar entender, pô, por que eu tô de por que eu comer algo saudável afeta o meu estado psicológico? Como é que isso funciona? Isso pra mim não faz o menor sentido. Eu achava que era apenas coisa do cérebro. E o cérebro se alimenta, tipo, a energia do cérebro é o glicogênio. O cérebro funciona com glicogênio. Então, se eu comer açúcar, eu tô jogando energia diretamente pro meu cérebro, que é uma forma de ganhar energia muito mais eficiente do que comida saudável, né? Se eu comer um doce, eu tô jogando muita energia pro meu cérebro. Agora, sei lá, uma cenoura, não tanto assim. Então, por que raios, quando eu como uma cenoura ralada, uma beterraba ralada com arroz, feijão e ovo cozido, por que eu me sinto tão bem? Por que eu me sinto tão recompensado? Por que eu me sinto satisfeito e ao mesmo tempo eu me sinto leve? Aí pesquisando você descobre que, caramba, cara, o meu quer dizer então que o meu estômago ele tem a capacidade de emitir neurotransmissores? Isso é muito louco, mano. Pera aí, meu estômago ele emite dopamina, ele emite serotonina, é isso que você tá me falando. Aí tu fica surpreso com aquelas pesquisas, né? Enfim, eu queria falar sobre um outro assunto aqui, cara. Não era nem isso que eu queria falar. É sobre celular, né, mano? Celular, cara. Sabe? Eu vejo muito por aí as pessoas falando que celular é um vício, não sei o que, celular não sei. Tipo, tratando o celular como se fosse cocaína, cara. Pô, isso aqui é um vício destrutivo, saia disso, fuja imediatamente. E eu fico me perguntando, cara, será que celular realmente é um vício? Será que celular realmente é isso que as pessoas falam, sabe? Sei lá, eu não fico tremendo, eu não fico maluco quando eu tô sem celular, cara. Eu não sei, assim, pode ser que ele seja um vício, só que não tão forte quanto cocaína, né? Embora isso seja óbvio. É que é o seguinte, eu acho que o celular, o poder dele, na verdade, a função de um celular, não é a função, mas ele tem o poder de bloquear a sua criatividade, vamos colocar assim, porque eu tô me baseando no meu exemplo, cara. Nesse tempo que eu fiquei aí uma boa temporada sem luz, né? É, eu não tinha internet, eu não tinha jogos no meu celular, eu não tinha nada disso, sabe? O meu entretenimento era ficar lendo livro, fazendo comida, sabe? Cuidando das coisas em casa. Eu até tinha celular, né? Porque eu tinha um vizinho lá tinha puxado uma extensão para eu poder ligar a geladeira e sobrava duas tomadas. Aí eu botava o celular para carregar. Mas não tinha nada para fazer no meu celular, cara. Era só organizar os meus arquivos lá, botar tudo no lugar certinho, apagar o que eu queria apagar, as fotos, né? E ouvir música. Era só isso que tinha pra fazer, sabe? Não tinha usar Instagram, usar YouTube. Não tinha essas coisas assim, cara. Então, eu acabava que ficava olhando assim pro nada e eu pensava demais, cara. Eu pensava muito. Eu sempre pensei muito, mas quando eu tô longe de celular, os meus pensamentos ficam muito mais acelerados, talvez. Eu acho que muito mais criativos. Eu consigo imergir nos meus pensamentos, daí eu fico dando risada, eu fico triste, sei lá, é gostoso, sabe? É uma tristeza, só que é uma tristeza gostosa, cara. É uma tristeza que não te faz mal. É uma tristeza, parece que é uma tristeza pessoal. Eu não sei. Introspecção? É. É uma coisa boa, cara. Aí eu fico lá, imerso. Só que geralmente eu tô dando risada, cara, porque eu penso muita coisa que pra mim é engraçado. E
quando eu tô com o celular, não é que ele inibe a minha criatividade. Eu acho que não é que o celular ele não causa essa inibição. Eu acho que é o seguinte: vamos imaginar que existe no seu cérebro um botão com o nome criatividade. Não, não é um botão não, é um interruptor, uma alavanca. Isso, é uma alavanca. Existe uma alavanca no seu cérebro chamado criatividade. Essa alavanca, naturalmente, ela tá para cima. Quando ela tá para cima, ela tá ligada. Ou seja, você pensa com mais tranquilidade, você pensa em muitas coisas e você consegue abstrair, você consegue imaginar coisas. E essa imaginação te ajuda a antecipar ações, sabe? Primeiro você imagina uma possibilidade, você imagina outras possibilidades e depois você se comporta de acordo com a possibilidade mais interessante para você, de acordo com a possibilidade mais segura. Você age conforme a sua imaginação, porque imaginar é antecipar. Imaginar é muitas coisas, mas também é antecipar. Então, antes do celular, antes da televisão, antes do rádio, esse botão tava sempre pra cima, né? Tu tava sempre imaginando muita coisa, por isso que tu sempre tinha muito o que falar. E você tava sempre vivendo, você tava sempre longe de casa, se expondo pra sociedade, se expondo para as imprevisibilidades da vida. E agora com o celular, o que que faz? Quando você pega o seu celular, a alavanca desce. Tá vendo? Ele não tá inibindo a sua criatividade, ele tá desativando. Ela tá temporariamente desativada. O que acontece? A criatividade está desativada, mas o pensamento continua. A imaginação continua. Só que você não imagina com tanta abstração quanto antigamente. Agora você só tá pensando no que tu tá vendo ali. E o seu pensamento não vai muito longe. Seu pensamento, sabe, não vai além. Você não surpreende ninguém com esses pensamentos porque você tá com a criatividade desligada. Então tu tá lá vendo vídeo no Instagram, vendo um monte de coisas com a criatividade desativada. Quando você sai do celular, a sua criatividade ela ativa novamente, só que não tá como ela poderia estar, sabe? Eu acho que é isso que o celular faz, pelo menos comigo, cara. Eu vou me basear em mim porque eu não sei como é que funciona a sua cabeça daí, né? Mas pra mim ele faz isso. Por isso que nesse período que eu tava sem luz, eu voltei a escrever diário, cara. Porque a minha criatividade ela tava sempre ligada, então eu tava sempre pensando um monte de coisa e eu tava lendo livro também. Eu li o livro inteiro de Anne Frank. E cara, cada parágrafo acontecia uma coisa, daí eu ficava imaginando aquela coisa na minha cabeça, aí eu começava a criar um monte de pensamentos, um monte de possibilidades dentro daquela coisa que eu li. E eu ficava me divertindo, cara, sabe? No final das contas, eu acabava demorando um pouco mais pra ler as páginas, porque eu parava numa linha e ficava imaginando um monte de possibilidades. Aí depois que eu terminei de me divertir com aquelas imaginações, eu continuava lendo, e aí aparecia novos contextos, novas coisas, e eu ficava imaginando mais e mais. E é uma coisa divertida pra caramba. Imaginação é divertido, cara. Outra coisa que também, isso sim, isso inibe. Não é que isso aqui desativa a criatividade, isso aqui inibe. Que é o quê? O que causa a inibição da criatividade? É você estar inteirado no mundo real. É louco isso, mas quando você está inteirado nesse mundo, quando você está a par das notícias do mundo, das notícias das celebridades, o que o seu youtuber favorito está comentando, quando você está inteirado nessa realidade chata das pessoas, nessa realidade chata que é o mundo real, cara, o mundo real é muito chato, pelo menos aqui no Brasil é muito chato. Inteirado nessas coisas, você fica... Você não sente a necessidade de pensar e de imaginar. Porque você não precisa imaginar, você só precisa pensar. Você tem pensamento crítico, só que um pensamento crítico, ele ganha mais... ele fica mais diversificado quando você imagina aquela coisa. Mas você não está imaginando, você só está obtendo dados. Você só está absorvendo informações. Então é chato, cara. Eu percebi isso em mim, sabe? Eu parei de me... Eu desativei notificações, eu desinstalei aplicativos, eu já não usava mesmo. Então, alguns poucos que eu usava, eu limitei muito aquele aplicativo. Tipo o YouTube. Meu YouTube não tem mais... Muitas funções ele não tem, porque daí não me prende, né? E tipo assim, cara...
Navegador também, né? Que tem a função lá de notícias. Eu desativei notícia de navegador. Então eu não tô por dentro de nada. É minha irmã que me informa, porque às vezes ela chega em casa e alguma coisa aconteceu, alguma polêmica aconteceu, ela pergunta se eu tô sabendo e eu falo, que polêmica? Ah, do MC não sei quem. Que MC? Eu não sei quem é. Caramba, você parece um velho. Obrigado. É um elogio pra mim, cara. Eu gosto de ser um jovem com uma mentalidade de um idoso. Embora as pessoas mais velhas devem estar rindo de mim falando, olha só, cara, ele é uma criança se achando adulto. Eu sei, cara. Eu sei que é patético, eu sei, né? Eu descobri isso porque meu eu do passado se achava idoso. Aí o meu eu do presente agora olha pro meu eu do passado e fala, mano, isso é patético, cara. Você não é diferente das outras pessoas, você é você, né? As outras pessoas são as outras pessoas. Aí eu sou diferente das outras pessoas. Ser diferente das outras pessoas. Porra, mano. Viadagem. Então, qual a minha opinião sobre. Isso é muito patético, cara. Qual a minha opinião? Nossa, gente, ele deu opinião, olha só. Tá, falando sério. Falando sério. Porra, vamos falar sério. A minha opinião a respeito de smartphone é o seguinte, cara. Se você que tá me ouvindo, você sente que tem um potencial criativo, ou seja, você pensa demais, você imagina coisas, sabe? E aquilo te diverte. E você consegue escrever um diário, você consegue escrever qualquer coisa. Só de você conseguir escrever uma postagem, um artigo, um ponto de vista seu, uma dissertação a respeito do que passa na sua cabeça. Se você consegue escrever e se você consegue imaginar coisas, se você acha que consegue se divertir com as suas imaginações, então se afasta de celular, cara. Se afasta. É a minha recomendação. Porque o celular, ele inibe a sua criatividade, e aí você só pensa no óbvio, você só fala o óbvio, você se torna uma pessoa óbvia, você é simples, você não pensa além, você não tem profundidade nos seus pensamentos. Por quê? Porque você não tá lendo um livro, sabe? Ah, vale livro. Olha, cara, eu até recomendo que você vá ler um livro, mas, porra, vai ler um livro infanto-juvenil, cara, sabe? Vai ler, sei lá, cara, John Green. Não sei, vai ler o Diário de Anne Frank, sabe? Vai ler um livro que é divertido, é leve de se ler, sabe? Eu recomendo muito a escritora Elvira Lindo, né? Recomendo que você leia a série lá do Manolito. Eu tô terminando o Pé na Estrada Manolito. E cara, assim, vai ler esse tipo de livro, sabe? Que não tem embasamento político. Ah, venha saber como é que tá a realidade. Vai ler, sei lá, 1984. Não, cara, foge disso. Não leia 1984. Não leia, cara. Vai ler, sei lá, cara. Ah, Fahrenheit 451. Não, foge também. Foge. Fica longe desses livros que foram, assim, parte do propósito deles é, sei lá, cara, crítica social, é de mostrar a verdade sobre a sociedade. Foge disso, cara. Vai ler um livro ou um mangá, isso, mangá. Vai ler um mangá, vai ler qualquer coisinha assim que estimule a sua imaginação. Mas fica longe de internet. Se você usa um navegador de internet, desativa a função lá de notícias, né? Não fica por dentro de notícias. Ah, mas é importante estar inteirado sobre o que acontece no mundo. Olha, cara, se você é um jornalista, beleza, você tá fudido. Tu tem que mesmo se informar sobre o mundo. Agora, se você não ganha dinheiro pra se informar sobre o mundo, você não precisa saber o que acontece nessa merda desse mundo, cara. Tu só tá sabendo porque tu quer. E é por isso que você tá com uma cabeça tão merda, né? Eu falo por mim, cara, eu já tô há meses aí sem me informar da realidade do mundo. Já se passou um monte de polêmica, sabe? E eu não tô por dentro de nada. Eu sei de um nome aí chamado MC Pipoquinha. Eu sei desse nome, que minha irmã falou pra mim. Mas eu não sei quem é, cara. Eu não sei se é mulher, eu não sei se é homem. Eu acho que é mulher, né? Porque Pipoquinha, tipo, feminino, né? Pipoquinha. Eu acho que um homem, sei lá, Pipoquinha. Ou Pipoca, MC Pipoca. Aí seria um homem, então Pipoquinho.
Pipocão. Aí, pipocão, pô. Aí dá pra fazer um trocadilho tipo pipicão. Picampinha. Ah, foda-se. Enfim. Eu não tô inteirado nesse mundo, cara. E tu acha que eu tô perdendo alguma coisa? Não, eu só tô ganhando, cara. Eu tô estudando, eu tô na academia, eu tô me alimentando bem, eu tô gravando podcast, eu tô lendo e-mails. Obrigadão aí, peixe boi. Ai, peixe boi, esse cara é foda. Peixe boi, porra. Cara, eu já gravei, pra você ter uma ideia, eu já gravei mais de 50 jogos de PlayStation 2, cara. Eu comprei um pacotão com 100 DVD virgem. Eu já gravei um monte. Eu só parei agora de gravar porque a caneta que eu tava usando, uma caneta permanente, né, essas canetinhas pretas, ela secou. Eu acho que é porque eu tava escrevendo com o ventilador ligado e o vento acabou batendo na caneta e ela acabou secando, infelizmente. Aí eu tenho que comprar uma outra caneta. Só por causa disso eu parei de gravar, cara. Porque senão eu tava gravando até agora. Eu tenho que gravar 2 jogos do Persona pra PS2, Persona 4 e o Persona 3 FES. Tem que gravar também uns joguinhos aqui, cara. A maioria dos jogos que eu queria gravar eu já gravei. Agora eu tô procurando um jogo maneiro do Harry Potter porque eu sei que tinha um jogo do Harry Potter pra PlayStation 2. Não gravei ainda. Do Bob Esponja também. Os que eu vi aqui do Bob Esponja é feião, então já tô mudando de ideia quanto a isso. Porra, gravei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, o Budokai 3 também. E eu vou gravar também o Budokai AF, que ele é uma versão modificada do Tenkaichi 3. Esse AF, ele tem as músicas lá do System of a Down tocando. Porra, maneiro pra caramba. Aí eu vou procurar na internet um mod com um jogo zerado. Um jogo 100% zerado, que daí eu não preciso ficar zerando, pô. Tá entendendo, cara? Porra, cara, tá maneiro pra caramba, sabe? A minha vida agora, ela tá melhorando. Esses dias eu ouvi uma gravação antiga minha, os problemas lá, eu relatando os problemas. E eu fiquei refletindo sobre mim, cara. Eu fiquei pensando, cara, realmente vale a pena eu gravar podcast, cara. Vale a pena eu tá fazendo isso aqui, cara. Olha só a mudança que eu tenho. Eu me expresso melhor, eu me comunico melhor. Hoje em dia eu gravo podcast com uma naturalidade que eu nunca imaginaria que eu teria essa naturalidade, cara. Eu vou falando aqui as coisas, eu vou usando um jogo de palavra que pra mim no passado seria uau, olha só como ele tá tentando ser inteligente. E hoje em dia eu não tô tentando ser inteligente, eu simplesmente tô falando, eu tô me comportando naturalmente. Sabe, eu não tenho tentativa alguma de ser um gênio, eu não quero transparecer isso aqui pra ninguém, cara. Eu só tô falando, eu só tô sendo eu, sabe? Eu acho que o podcast ele tá mudando muito a minha vida porque eu tinha esse problema de me comunicar, cara. Eu não conseguia falar bem, sabe? Eu ficava embolando as palavras. Hoje em dia eu embolo, mas é porque na minha família, assim, quando eu era criança, eu tinha um problema de gagueira, né? Eu gaguejava. A minha família inteira passou por isso. Meus irmãos, todo mundo gaguejava. Hoje em dia tem um irmão meu que ainda gagueja e o outro de vez em quando, né? Então eu tenho esse problema na família, da gagueira, né? Só que comigo é um grau muito menor, tanto que vocês nem percebem aqui quando eu tô gravando podcast. Mas eu já tive esse negócio assim, quando era mais novo. E cara, graças ao podcast eu tenho isso muito menos, sabe? A minha comunicação melhorou, cara, a minha vida tá mudando e eu tá documentando é importante também porque eu ouço o meu eu de 6 meses atrás, o meu eu de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Eu fico percebendo quanto que eu mudei, cara. Eu fico tipo, caralho, mano, realmente, assim, os problemas que eu tinha no passado eu ainda tenho hoje. São problemas que eu acho que eu vou carregar durante um bom tempo da minha vida. Até eu ter condições de pagar um psicólogo, de pagar um psiquiatra, não sei, cara. Se bem que psiquiatra não, porque eu não quero tomar remédio, eu não quero. Mas assim, até eu ter condições financeiras de ter um psicólogo para poder entender o que são esses problemas, eu vou continuar com eles. E a maturidade tá me fazendo lidar melhor com eles. Eu tô conseguindo resolver os meus problemas muito melhor. Eu tô conseguindo preencher a minha vida com coisas boas. Essa é a diferença. Quando você se preenche com coisas boas, parece que as coisas ruins vão ficando pra trás. As coisas ruins vão ficando em segundo plano. Elas começam a te impactar menos. Porra, eu consegui, sei lá, cara, me sobressair sobre a minha fraqueza. E por causa disso, hoje em dia eu não penso mais em ir pra academia, cara. Eu só vou, sabe? Eu amo isso, cara. Tipo assim, dá 5 e pouca, eu já tô parando as coisas que eu faço e indo pra academia. Eu já tô tomando banho, me arrumando, e eu vou. Aí quando eu chego na academia, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque quando eu chego na academia,
E eu olho pros equipamentos, eu olho pras pessoas treinando, às vezes a academia tá lotada. Eu fico olhando assim pras pessoas treinando, música de fundo, ventilador ligado. Eu olho para aquilo tudo e eu penso, lar, doce lar. Isso aqui já virou minha segunda casa. Todo dia eu tô aqui, cara. Só nos finais de semana que não dá, porque às vezes eu tô pra longe, né? Que tem que resolver o negócio do meu curso. Mas se eu tivesse um final de semana em casa, eu tava aqui, cara. Tipo, sábado. A academia fecha cedo no sábado, então não dá pra eu ir pra academia, porque eu tô fora. Mas se eu tivesse em casa, porra, mano, olha só que maravilhoso, cara. Que coisa da hora, mano. Eu tô aqui, cara. É minha segunda casa. Tô fazendo o que tem que fazer. Porra, tá bom pra caralho. E sabe, assim, por eu estar longe de internet, por eu não estar mais. Assim, eu tô na internet, só que eu não tô nesse mundo, cara. A minha internet se resume ao quê? WhatsApp, Telegram, YouTube. Eu só navego na internet se for pra ver alguma dúvida que eu tenho. Tipo, por exemplo, sei lá, uma coisa que eu pesquisei recentemente. Divisão silábica da palavra caralho. Que eu queria saber se caralho era uma paroxítona e se o correto do caralho é ter acentuação. Queria saber se tinha que acentuar no caralho. Porque eu tava com essa dúvida. Eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, a gente fala caralho a vida inteira, cara. Caralho tá errado. Tu tem que botar acento agudo no segundo A do caralho. Eu tava estudando, eu falei com ele, ó, se não tem ditongo, tem acento, sabe? Não, acho que é o inverso. Acho que se tem ditongo, tem acento, é isso? Não. Assim, na regra é o seguinte: se a palavra é uma paroxítona e ela não tem ditongo, então tu tem que acentuar. Eu falei isso com ele, cara, tem que acentuar essa porra, porque não tem ditongo. Caralho, tem que ter o acento agudo no segundo A. Aí a gente ficou ali batendo boca, eu falei, porra, tem que ter. Ele falou, não tem que ter, porque é o inverso da oxítona, as regras lá, é o inverso da oxítona, não sei o que. Aí eu fui pesquisar na internet e eu vi que eu tava errado mesmo, porque depois eu fui consultar o meu próprio caderno e eu vi lá que as palavras terminadas, as palavras que são paroxítonas e terminam em o, não não tem acento. Então caralho é uma paroxítona, mas não tem acento. É isso. Esse tipo de coisa que eu pesquiso na internet, tá me entendendo, cara? Eu vejo se caralho tem paroxítona, se pênis tá certo mesmo. Porque pênis eu acho que é uma paroxítona também. Pênis. Pênis. São duas sílabas. E a sílaba tônica tá no pen. Pênis. Pênis não tem ditongo. Não, só tem Tá, esquece. Eu tenho que. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Então sai, cara. Sai, né? Se você acredita. Agora, se você, sei lá, cara. Apesar de que se você não tem potencial criativo, você nem tá me ouvindo. Você não me conhece, né? Ou então você entrou no meu canal, ouviu um podcast aleatório. Pensou, caraca, isso aqui é muito estranho. Haha, o que eu tô fazendo aqui? Aí tu foi embora. Inclusive eu agradeço que você vai embora, né, cara? Sério, se tu veio pra cá só pra comentar first. Aí eu quero que tu vá pra. Tá, não fala. Evita palavrão. Embora eu falei caralho um monte de vezes. Caralho. Tá, esse aqui tá um pouco longo, eu vou parar por aqui. Acabei não dando meu veredito. Eu dei meu veredito sim a respeito de celular. Mas tinha mais coisas que eu queria falar, que eu tinha pensado, só que. Se você não tem um roteiro, não fica bom, né? Tem que ter um roteiro pra... Não é que não fica bom, mas se não tem um roteiro, não dá pra você falar tudo o que tu queria falar, porque tu esquece algumas coisas, né? Então... uma palavra também do Super Xandão, né? Que eu voltei a usar Instagram. Na verdade, eu não voltei a usar Instagram. Eu instalei o aplicativo pra seguir um cara lá do meu curso. O cara... Pô, esse cara tem uma puta história foda, mano. O cara... foi preso porque ele trabalhava de segurança e acabou cometendo uma fatalidade enquanto tentava proteger o cara lá que ele tinha que proteger. Aí ele foi preso com 19 anos, depois saiu da cadeia com 22 e decidiu mudar de vida. Aí ele começou a voltar pra academia, começou a estudar, daí ele começou a se envolver em projetos sociais e hoje o cara é fisiculturista. O cara é foda pra caralho, o cara, porra, mano. Ele tá migrando da Classic Physique pra Open. O cara quer ser bodybuilder, mano. Olha que doideira, mano. O cara quer ser bodybuilder, cara.
Eu falei com ele, olha, boa sorte, cara, porque bodybuilder gasta uma grana com comida, mano. Categoria Open é foda demais. E eu baixei o Instagram só pra seguir esse cara. Só que o Instagram acabou me notificando, acabou exibindo pra mim o perfil dela, cara. O perfil dela, mano. Sim. Você que me acompanha há mais tempo, acho que tu sabe de quem eu tô falando. Na verdade, tu não sabe de quem eu tô falando, mas tu sabe do que eu tô falando. Dela. Aí eu fiquei um pouco depressivo, né? Como era de se esperar, mas depois eu voltei a ficar bem. Voltei a ficar bem. Cara, eu vou parar. Nossa, essa gravação tá ficando longa. Olha só, se eu continuar aqui, se eu me soltar, se eu ficar aqui à vontade, mano, vai dar 1 hora e eu vou continuar falando. Sério, vai dar 1 hora e eu vou ficar aqui falando, falando, falando. Então eu vou parar por agora. Já deu 36 minutos que tá contando aqui, mas pra você não vai ser 36 minutos porque eu fiquei 20 segundos em silêncio. Então, muito obrigado por você ter me acompanhado, ter me ouvido até aqui, se você me ouviu até aqui. Já vou avisando que eu vou desinstalar o Telegram. O Telegram. Ih, tá maluco, rapaz? Telegram não. Eu vou desinstalar o Instagram, né? Depois que eu terminar essa gravação, eu vou botar meu almoço, bater uma punheta e desinstalar o Instagram, né, cara? Instagram é. Ah, é, lembrei. Palavra do Super Xandão. Eu ia falar isso, cara. Frase do Super Xandão. Mas qual era a frase mesmo? Cara, eu comecei a pensar nisso no celular por causa do Super Xandão. Ele falou uma coisa assim que. Ele meio que desafiou as pessoas. Eu desafio você a ficar 1 semana sem celular. 1 semana. Fica 1 semana. Aí, o argumento dele foi o seguinte, cara, que quando você tá sem celular, a sua vida fica tão tediosa, a sua vida fica tão chata, que você começa a querer fazer coisas, você começa a ficar com energia acumulada e tu fica, cara, sei lá, vou lavar louça, vou varrer, vou ajudar minha mãe, vou ir pro mercado, vou fazer qualquer coisa, vou sair de casa, vou pra praça, sabe? Quando você tá distante desse negócio, tu começa a fazer um monte de coisa, cara. Tu começa a ter energia pra fazer coisa que você nem sabia que tu fazia. E eu concordo completamente com o Super Xandão, cara. Porque quando eu tava sem luz, foi ali que eu descobri que eu gosto de biologia, cara. Porque como eu não tinha nada pra fazer no celular, meu celular ficava desligado lá, parado. Aí teve um momento que eu tava assim, olhando pro nada, que eu tava sem nada pra fazer, o que eu fiz? Tinha um livro de biologia ali na minha frente. Eu peguei o livro de biologia e comecei a ler. Comecei a ler lá no sumário que eu queria ver apenas sobre os humanos. Porque livro de biologia tem um monte de coisa. Eu queria ver sobre os humanos. E foi ali que eu descobri esse lance das enzimas digestivas, como é que elas funcionam. Aí a proteína que você ingere é transformada, um pouco dela é transformada em aminoácidos essenciais. Daí os outros nutrientes, os macronutrientes, eles são, né? Enfim, um monte de nutrientes. Aí eu fui descobrindo essas coisas, eu fui vendo lá o sistema digestivo humano, como é que funciona. Eu descobri que o paladar humano, ele tem alguns órgãos sensoriais assim na sua língua que distingue o amargo do doce, do azedo, do salgado, né? São essas 4. A papila gustativa, ela tem alguns sistemas dentro dela que ao redor dela, né, em torno dela, que identifica esses sabores. E é assim que tu consegue identificar se... e a papila gustativa, ela depende muito também do olfato. É por isso que quando você tá com o nariz entupido, você não sente muito o sabor da comida. Porque o olfato, ele ajuda a papila gustativa, os dois agem em conjunto para identificar o sabor do alimento. Aí dessa forma você sabe se aquele alimento tá bom para comer ou se tá bom para jogar fora. Enfim, eu fui descobrindo essas coisas e, cara, biologia é maneiro, cara. Estudar o corpo humano é maneiro, sabe? Eu só tive essa descoberta porque eu tava sem celular. Porque eu tava sem esse aparelho, cara. Então, assim, é natural do jovem se sentir perdido. É natural. Todo jovem, todo adolescente se sente perdido em alguma fase da vida. Seja a gente, seja os nossos pais, seja os nossos avós, no período em que eles eram adolescentes. Eles também se sentiam perdidos. Então isso é normal, cara. Só que o celular, ele tá perdurando esse sentimento de tá perdido. Essa noção de tá perdido. Por você estar muito no celular, você chega com 18, 19, 20 anos e você continua perdido, cara. Porque o celular tá inibindo, ele tá desativando a sua criatividade e... Ai, caralho. Tá, eu perdi. Eu ia falar uma outra coisa lá.
E tá te trancando do mundo, né? Você não tá sendo exposto ao mundo. Você não tá com tédio bastante para pegar um livro de biologia e ler. Você não tá com tédio bastante para pegar um livro qualquer e dar uma lida, para lavar a louça, para ir pro mercado, sabe? E você tá sempre distraído, então você não tá percebendo as pessoas ao seu redor, você não tá percebendo os fenômenos acontecendo ao seu redor. Então aqueles fenômenos que estão acontecendo, eles não despertam em você a criatividade, eles não despertam em você a reflexão. E por você não estar refletindo, sua mente não está se abrangendo, sua mente não está se abrindo para o mundo. Ou seja, é natural você chegar na fase adulta ainda perdido. Aqui que tu vai fazer no desespero? Tu vai estudar por Enem, vai fazer uma faculdade que você vai descobrir que tu não quer aquilo, tu só admira aquela ideia. Você admira a ideia de ser filósofo. Você admira a ideia de ser um físico. Você admira a ideia de ser um astrônomo, sei lá. Mas você não gosta de astronomia. Você gosta de ver sol, você gosta de ver fotos captadas por satélites, por telescópios, mas no final das contas você não gosta de estudar aquilo. Você não gosta de estudar mecânica quântica. Você só admira a ideia. Você não gosta de programação, tu só admira a ideia de programar, de criar um programa. Aí você faz a faculdade, tu descobre que tu não gosta daquela parada, tu descobre que tu não quer aquela parada, e tu continua perdido, porque eu não gosto, mas eu não posso sair daqui, cara, porque minha vida tá perdida, eu não tenho nada pra fazer. Tá me entendendo? Já deu 41 minutos, eu tenho muita coisa pra falar, mas eu não quero fazer uma gravação longa, cara. Eu não quero fazer uma gravação longa. Então, muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. Agora eu vou desligar o computador, porque esse computador aqui eu só liguei pra fazer esse podcast. Eu só liguei pra ter um ruído de fundo, só por isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Um agradecimento especial ao Peixe Boi por você ter me enviado mais um e-mail. O seu e-mail eu só vou responder ele no futuro, quando eu tiver embasado de pesquisas. E também quando eu tiver outras gravações, né, cara? Eu não quero ficar fazendo um monte de leitura de e-mail consecutivas. Não, eu faço uma leitura de e-mail agora e depois de umas 3 ou 4 gravações eu faço mais uma leitura de e-mail. Assim fica legal. E se você quiser me enviar um e-mail, nossa, isso é patético, cara. Porque é só você ir lá no meu canal, na aba sobre, e vai estar lá o meu e-mail lá, porra. Mas tá, se você tem preguiça, se você é preguiçoso e não quer entrar lá no meu canal, é só tu me enviar um e-mail para unan16 com 2 letras N. 2 letras N e 16 é em número. Unan com uma letra M e 2 letras N. E o número 16. Novamente. unan16 @hotmail.com. unan16 @hotmail.com. Obrigado aí, cara. Valeu. É isso aí. Tchauzinho.